Bem, amigos, boa noite a todos. Assumimos o título, né, de estudo como sendo servos. E aí, como de costume, a gente explica qual é a natureza da proposta do tema, né, para que nós a consigamos nos precaver. Os meninos, eles falam assim, quando a gente está dando aula em escola formal, né, eu acho interessante que os meninos, eles falam assim, professor, é para pegar qual caderno? E a gente pega esse hábito mesmo, né? Então, às vezes a gente fala assim, é para pegar o caderno de geografia. Ou então fala, não, hoje é o de português. E às vezes, e as disciplinas, elas se tocam, né? No caso, hoje, é um tema relacionado à sociologia, né? Mas com um sentido muito sublime da religião. Então, nós vamos navegar um pouquinho por essa questão sociológica, né? Dessa palavra servos, e em seguida nós vamos trabalhar de maneira mais essencial o tema. Só avisando alguém aqui que eu não convidei, que deve estar perguntando assim: vai ter o estudo, né? Então a gente já passa para a pessoa. Aqui, assim, mesmo quando aparece no YouTube, né? Fala assim, gente, mas no YouTube. E então, mas o seguinte, o tema do serviço ele está relacionado ao do trabalho. Então, nós falaremos um pouco da questão do trabalho do trabalhador para chegarmos à questão cristã do servo. Trabalho, né? Alguns conceitos, não é conceito de dicionário, não. Algumas relações que nos ocorrem quando pensamos no trabalho ou em trabalhar. Trabalho tem a ver, por exemplo, com ação, com atividade. Emmanuel chega, o orientador do Chico Xavier, né? Ele chega a escolher um conceito da época que já era correntio. Assim como Sócrates, quando ele diz, conhece-te a ti mesmo. Sócrates escolheu e se consagrou com essa divisa, com esse ditado. Eu ia falar com esse axioma, tá? Para impressionar, viu, Vidal? Sempre nós temos novatos, a gente tenta usar uma palavra diferente para dar um status para o estudo, mas na verdade é muito chão, é muito água a nossa conversa, tá? No melhor sentido. Então, Sócrates ele escolhe esse tema, conhece a ti mesmo, mas isso já era um tema conhecido. E quando se vale do conceito de que todo, toda, toda, tudo que se faz de útil, toda ocupação útil é trabalho. Só que isso naturalmente é um recorte, isso é uma seleção dentro do tema, do espectro possível, né? Da ideia de trabalho. Trabalho é atividade. Então, se nós formos pensar assim, mas tem umas questões assim, mas e quando se trata de uma atividade da natureza, em português nós diríamos sem sujeito. Tem sujeito, mas vamos imaginar. É uma ação qualquer que acontece, mas é trabalho da natureza, sim. A produção de uma tempestade, das descargas elétricas e o trovão, e o relâmpago, tudo isso é trabalho da natureza. Isso é movimento, é atividade. O Espírito de Deus se move sobre as águas. Se há espírito, há vida. Se há vida, há diferenciação. Diferenciação é trabalho, trabalho é diversidade. Vida é diversidade. Então, é uma ação, tá? Esta ação significa que houve alguma intervenção numa realidade qualquer. Não nos assustemos com uma introdução filosófica, sociológica, não. Como sempre, nós vamos traduzir ao que nos importa. E já adianto, tá? Que quem não gostar da porta estreita pode sair correndo do tema, porque o desfecho é mostrar em que devemos ser diferentes. Então, nós começamos pelo aspecto sociológico, né? É estudo comparativo. Então, a ação. A ação é uma intervenção. Intervenção significa que eu interferi em alguma realidade. Qualquer realidade. Ela pode ser objetiva ou pode ser invisível. Pode ser subjetiva. Eu posso mudar um conceito, uma ideia sobre alguma coisa. Eu fiz uma intervenção, é um trabalho, e ele não é palpável, mas ele é real. Doença, né?
Nós podemos adoecer psicossomaticamente, um estado emocional pode causar uma doença, ou por outra. Eu posso ter uma doença invisível, e por mais que as pessoas neguem, isso é psicológico, mas psicológico para quem sente é dor. Já demos esse exemplo uma vez. Ciúme, né? Quem sente ciúme, para ele é super real. E para a pessoa que fica lá, não, bobagem sua, você está inventando coisa, tem nada a ver e tal. Mas é dor, né? É dor para quem está sentindo. Então, a intervenção é uma influência, um, uma, uma alteração qualquer, um impacto que nós causamos em alguma realidade. Pode ser intencional ou pode ser inconsciente. Por exemplo, eu posso espalhar uma floração aí pelo mundo com o simples fato de fazer um transporte qualquer, deixar cair semente, criar um ambiente natural ali em que as coisas surgem. Eu falo, está crescendo algumas coisas ali naquilo, está crescendo mato, tomate, sei lá o quê, por uma questão que eu não planejei muito, mas que ela aconteceu, né? Eu atraio, por exemplo, insetos, né? Pode ser beija-flor, pode. Eu sei que beija-flor não é inseto, só dando exemplo, tá? Mas pode atrair beija-flor, mosca, mosquito, pernilongo, e os exemplos vão. Sem que essa fosse a minha intenção, o meu objetivo. Mas um ato qualquer que eu cometo, que eu realizo, tem os efeitos, as consequências naturais daquele ato. Então, pode ser muito inconsciente. O trabalho nós vamos chegar, tá, gente? Muita calma. A intervenção, tá? Do ponto de vista dos trabalhos intencionais, e aí nós estamos falando do ser humano, e Jesus magistralmente diz assim: o pecado que não é perdoado é o pecado cometido contra o Espírito Santo, é aquele em que nós temos psiquismo, inteligência, premeditação, consciência das consequências das decorrências, e nós praticamos. A ação intencional é aquela que nós mais ou menos planejamos. Mesmo que não saia da maneira que nós queremos, nós temos um objetivo. Nós estamos pensando em um resultado daquilo que nós fizemos. Essa ação, essa atividade, pode ser, por exemplo, criadora, né? Eu vou criar uma receita. Os elementos que estão ali já estão criados, mas a maneira de combinar, o tipo de tempero, a variante, o teste, às vezes faz, eu vou testar tal tempero, tal sabor, né? Hoje eu passei por um lugar, tinha rapadurinha lá, e a rapadurinha estava anunciando rapadurinha com café, com maracujá, com hortelã. Alguém andou fazendo isso, e alguém patenteia isso, e depois isso se torna uma criação. Está na natureza, está. Os tecidos estão na natureza, mas o modo de tecer, o modo de desenhar, o modo de cantar, o modo de falar, o modo de escrever, isso é estilo, isso é variação, é um pouquinho de criação que o ser humano faz. Tem um outro tipo de ação além de criar, nós podemos reproduzir, né? Reproduzir, copiar. Então a gente tem uma fabricação, né? E nós vamos lá no outro país e tal, nós vamos copiar um modelo, ou então os copistas mesmo, né? Os copistas, os pintores faziam isso. Escritores, às vezes, o nome é pasticho, mas para que vai servir essa palavra que está tão assim fora de uso, né? Pasticho é uma maneira de você imitar um estilo. Escreve como se fosse aquele escrevente, aquele autor mesmo. Mas a reprodução pode ser assim, olha, eu quero um quadro daquele, eu não consigo, então eu vou tentar imitar, desenhar aquela tela, tá? Reprodução, refazer. Refazer não, né? Porque aí é corrigir, mas produzir uma coisa que já está inspirado num motivo, numa obra qualquer e tal. Criação, reprodução, assim como descoberta e invento. Descobrir a coisa já está, a gente descobre que aquilo existe. É claro que descoberta a gente descobre, esqueça essa parte. E o inventar, como já dissemos, você modifica uma coisa que até então você combina em um aparelho qualquer.
A invenção, você usa a força dos elementos, os recursos, e depois pode também aperfeiçoar. Então, uma ação, ela pode modificar de que modo? Piorando as coisas, agredindo o meio ambiente. Nós podemos modificar através de pesquisa, laboratórios, raças de animais e tal. Nós podemos alterar, né? Pintura. Você pega lá um jardim, né? Você resolve aquele pomar ali, vai ter um jardim, e aí vou fazer uma programação visual daquele jardim. Continua sendo um jardim, mas ele está modificado, ele está estilizado, ele tem uma marca diferente, não deixou de ser jardim. Então, olha só, nós podemos. Por que nós estamos dizendo, primeiramente? Que, por natureza, nós atuamos, nós lidamos com as coisas, nós somos interativos. Não apenas sociais, nós somos interferentes, nós somos interativos. Ou seja, nós somos partícipes, um nome bonito, na existência. Com mais ou menos consciência, nós podemos ser protagonistas. Puxa vida, esse é o sujeito que assume a condição dele de agente na realidade, né? O nome disso, isso é tudo sociológico, tá, gente? Daqui a pouco a sociologia vai ficar mais rasteira ainda do que nós fizemos com o trabalho, antes de nós chegarmos ao serviço cristão. Nós podemos fazer uma ação reparadora. Uma coisa linda que eu vi ontem. Um pessoal ambientalista que estava cuidando de animais que estavam impactados, sofridos, lesados por problemas do meio ambiente. E faziam coisas como, inclusive, tratar os olhos que estavam arranhados pela areia, né? Trabalhar as nadadeiras dos animais, cuidar das asas, dos ferimentos, tirar de um emaranhado, um arame, tirar plástico, essas questões todas. Então, está se fazendo um trabalho de reparação, é um tipo de cura. E a cura não tem que se dar apenas em relação aos seres animados, né? A restauração de um móvel, o conserto de um aparelho. Mas qual a importância disso? Hoje em dia vale a pena, melhor trocar. Mas se nós continuarmos usando nossos aparelhos e não trocarmos tanto também, o planeta agradece. Mas vamos lá. A influência do vida hoje, nós estamos com o espírito da natureza. Vamos lá. Então, e tem a manutenção. Porque Francisco de Assis é cântico das criaturas, é cântico da natureza, é ser cósmico, né? Vamos lá. Manutenção, né? Aí é longevidade, cuidado, permanência. Exemplo concreto que eu tenho certeza que aqui as mulheres, que em regra na nossa cultura ainda evoluem mais, em regra, e trabalham muito mais ainda na nossa cultura, em regra não é absoluta, estamos dizendo só assim, preservar o ambiente, cuidar das coisas, limpar e coisas do tipo, né? Esses cuidados importantíssimos que na nossa cultura brasileira ficam divididos e que em alguns lugares já estão mais divididos, né? Isso é trabalho de manutenção. E o trabalho que isso dá, gente, quando a gente vê aquelas casinhas assim, eu dei aula em Nova Contagem numa época, né? Eu falei, gente, como que esse pessoal lava roupa? Como que esse pessoal varre casa? Como que num lugar na época tão cheio de terra, tão sem acabamentos, né? Como que o serviço rende num lugar desse? Como que as pessoas se afadigam e tal? Isso é trabalho, não é, gente? É muito o nosso tema inicial, tá? O intuito de nossas ações e de nosso trabalho. Ainda não estamos mostrando a diferença, não, tá? Mas estamos trabalhando o tema de servos, veremos. O intuito pode ser realização pessoal. Por que eu faço isso? Eu me sinto bem fazendo. É a relação do sujeito com o objeto. Nós nos sentimos um pouco mistura daquilo que nós fazemos. Você escreve um poema e acha bacana. Olha o poema que eu escrevi. Um prato bacana. Olha aqui o que eu fiz. Olha a costura que eu fiz. Olha só o reparo que eu consegui. Olha o gol que eu marquei. Tá? Então, de diversas maneiras, nós podemos fazer o trabalho, a intervenção, a ação, e ficando na nossa memória, nós ficamos lembrando. Nós nos sentimos realizados, promovidos, quando o trabalho é do bem.
Por isso é que não existe impunidade. Jesus, quando disse, tudo que ligares na terra ficará ligado no céu. Terra, matéria, céu, espírito. Tudo que nós fazemos fica vinculado à nossa mente. Então não tem impunidade. Nós estamos... Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Essa é a notícia ruim. E a notícia boa. O homem bom tira boas coisas do seu bom coração, da sua boa memória. Então não existe impunidade. Onde estivermos, o nosso psiquismo traz tudo aquilo que nós ligamos, tudo que nós vinculamos. Cativar é criar laços. Isso não é Jesus, não. Isso é um Pequeno Príncipe, tá? Então o trabalho pode ser realizador. O intuito do trabalho pode ser gosto pessoal. A pessoa faz aquilo porque gosta de fazer. Faz porque é da natureza da pessoa. Então, a pessoa que varre o varrido, por exemplo, refaço o feito. Lava o que estava lavado. E, de certo modo, a pessoa, eu gosto de me ocupar. Eu distraio a mente. Eu, fazendo assim, eu não fico... Minha mente, às vezes, eu não fico pensando tanto de coisa ruim, eu fico mais tranquilo, eu tiro as preocupações. Também tem isso. Então, pode ser também um extravasamento do trabalho. Vocês viram que ainda não é a sociologia, nós estamos falando, por enquanto, é da psicologia, né? Tá? E da arte, por enquanto. Quase. Pode ser para distrair, pode ser pela cultura. Por que eu faço isso? Porque todo mundo faz. Eu estou lá num ritual, né? Povos andinos e tal. E aí tem o ritual, levanta, vai a tal lugar e depois faz tal combinação, tal ritual é realizado, ele é coletivo, as pessoas participam. Eu vou me encadeando, eu vou fazendo parte e realizo porque é do costume. Então, a família pode ter um ideal de lavoura, de pastoreio e tal, como tinha Timóteo, como tinha alguns espíritos da época de Jesus. Eles vão realizar aquela tarefa, às vezes, por pertencimento cultural. O que é pertencimento? Você sente parte da comunidade. Então, você sente ali unido, você sente força, você se torna um elemento daquele grupo, né? Bem, tudo isso nós podemos fazer trabalho. O trabalho, ele é prescindível, dispensável, evitável? Não. Não, porque o Pai trabalha até hoje, eu trabalho também, Jesus diz. Ou seja, o trabalho é uma categoria, é um acontecimento do universo, ele é constante. Tudo trabalha. O buraco negro, hoje eles estão estudando o universo lá, que ele suga planetas, esconde e tal. As estrelas elas não só brilham, elas surgem, elas morrem, elas ressurgem, elas se agrupam, os planetas têm choque entre eles, tem força magnética, eles orbitam. Então, o universo geral, cosmos, tá? É assim. As plantas, já dissemos, trabalham o tempo todo para crescer, para enraizar, para sol, para sombra, para repelir, para atrair inseto, para misturar com outro, para elaborar um fruto. É uma luta, é um trabalho constante. Viver é atividade. Como é inevitável, agora nós vamos entrar na sociologia pesada. Depois nós vamos entrar no meu jugo é suave, o meu peso é leve. Nós vamos entrar na religião leve. Mas antes nós vamos ter que pesar mais um pouco a mão. Vamos lá. O trabalho sendo imprescindível. E aqui sejamos muito francos, eu não vou mentir para vocês. O que tem de trabalho chato é uma enormidade. Fica mal, né? Cristão fala que o trabalho pode ser chato, né? Se não fosse chato de vez em quando, não estava escrito lá na Gênesis, né? Conquistará o pão com o suor do teu rosto. Conquistarás o pão com o suor do teu rosto. Tem coisa que é difícil mais da conta. Tem serviço que é muito desafiador. Aí o que foi a ideia? O que o ser humano fez? Nós já tínhamos essa prática evolutiva de lutar, de conquistar, de brigar, de defender território, de atacar o que era diferente, que nós chamávamos de inimigo, ainda tem essas coisas, mas aí a gente já tinha essas questões. Ou seja, a prevalência, o predomínio da força bruta. E a força bruta depois foi substituída por formas de dominação. É esquisito isso? Não é não. Significa que alguns grupos sociais minoritários, eles têm formas de dominar a sociedade e se empoderar, e induzir, e determinar, e legislar, e fazer pensar e fazer crer, como se o mundo, só falta falar que
projeto de Deus, para não falar culpa de Deus. O que nós fizemos com o trabalho, com o tempo? Nós começamos a imputar, a atribuir funções, responsabilidade para os nossos irmãos menos poderosos. E são muitos, porque o trabalho é enorme. É bacana a gente ver aqui as pirâmides, né? Lindas, né? Como foi feito aquele trabalho? Quantos espíritos sucumbiram? A história não fala nisso, não. O antigo não fala. Não fala de varize, não fala de escoliose, não fala de deslocamento de ombro, não fala de nada disso, né? Já dissemos aqui, filme 300, todos eles são sempre 300, né? Eles carregam o escudo, nenhum deles sente peso, nenhum tem cãibra. É interessante. É como se fosse uma visão romanceada, mas, na verdade, a construção disso, o Templo de Salomão, o que nós pensamos em termos de grandes construções, é obra de milhares e milhares de irmãos. Às vezes, escravizados e, às vezes, pela conta de quê? Casa e comida. Então, nós começamos a pegar o trabalho e dividir funções e pagar por trabalhos. Isso nós estamos falando, gente, porque aqui é para quem quiser a porta estreita, estou insistindo, tá? Nós começamos a atribuir responsabilidades e chegamos até a inventar um absurdo da escravidão, que depois foram negros, mas antes eram povos conquistados, né? E as funções, gente. Em Roma tinha tratamento de esgoto, mas o escravo limpava esgoto. Exploração de mina, no período lá do filme, lá, o Germinal, do livro, era uma coisa terrível. Nossa, muitos morriam, soterrados, coisas. Eu só estou dizendo isso para explicar que o trabalho acontece. Nós trabalhamos muito, em vários momentos, tá? Neste mundo material. Historicamente, sociologicamente, o que nós fizemos? Nós pegamos o trabalho e começamos a dividir. Mas nós dividimos de maneira que um grande grupo ficou com muito trabalho e um grande grupo ficou com muitíssimo trabalho. Só que antes era por imposição, por influência. Aí nós vemos outra categoria, comissionar. Eu quero chegar, vou até antecipar o que eu quero que nós concluamos, tá? Por responsabilidade histórica nossa, nós colocamos na história um rótulo de que trabalho é uma coisa ruim. Viu como no início nós falamos que trabalho é da natureza, que trabalho é divino, o Pai trabalha até hoje, eu trabalho também, o Espírito de Deus movia sobre as águas, os anjos trabalham. Não é isso que aparece nas Escrituras? O trabalho é interessante. Mas nós colocamos numa categoria complicada que divide, que escraviza, que chantageia, que faz leilão. Tem os nomes todos para isso, tá? Mas por que isso é desafiador? Porque numa época eu colocava lá numa casa, e quando eu falo na hipótese, verdade, nós estamos falando na hipótese reencarnacionista, a gente sempre trabalha com muito ecumenismo. Essa hipótese, mesmo que sejamos assim, então pode pegar até psicanálise, análise do discurso, ninguém vive sozinho, fala sozinho, nós somos uma grande família na história. Então, antes eu colocava no feudo assim, um retirante, alguém fala assim, vou dar casa para você morar. Que casa era aquela? Adobo e tal? Tá. E aí você vai ter casa e comida, mas você vai trabalhar para mim. Você vai olhar as terras, você vai plantar, você vai colher, você vai me entregar tanto do fruto. 10% é seu, vamos supor. Era menos do que eles precisavam para comer. E ainda falava assim, mas eu estou dando casa, estou dando comida, o que mais que você quer? Oh, beleza. E aqui os casarões, né? Sociologicamente não foi isso que aconteceu. Eu estou mentindo? Não, né? Então eu falo assim, ó, e se você não quiser, põe você para fora que tá cheio de gente querendo. É complicado. Nós fizemos isso com o trabalho. Nós vamos falar de servos. Olha só por que vai ser mais desafiadora a questão da proposta de Jesus, hein? Então, nós colocamos a escravização primeiro, imposição pela força, a invenção até da escravidão absurda contra os negros e capturar e fazer o que a gente sabe. Depois nós colocamos a categoria dos feudos, tal. Depois ficou meio complicado, a Revolução Industrial, nós inventamos um tipo de dinheiro mais geral, né?
E aí vem o salário. Salário do trabalhador. A maneira terrena de nós trabalharmos é fácil. Eu vou atribuir um valor a esse trabalho, esse dinheiro. Que às vezes não é o que a pessoa vai ter uma vida confortável, suficiente, com disponibilidade, com sobra, com realização, com os meninos estudando e com viagem. Tá. Não é ser pessimista, é só dizer que eu estou falando verdades. Concordam? Sociologicamente não são verdades, Vida? Então tá. Se eu estiver mentindo, você me avisa aí. Se eu estiver exagerando, se eu estiver mentindo aqui. Aí, então, já coloquei arrendamento, comissionamento, contrato. Revolução Industrial, imagina, criança trabalhando 16 horas por dia. Criança recebendo por produção, germinal. Criança pequena entrando numa mina, delirando de calor. Muito sofrimento do trabalho. Aí nós ficamos lembrando, viver nesse mundo é um suplício. Viver nesse mundo, isso aqui é um exílio. Por quê? Porque nós relacionamos com o Éden. O lugar era gostoso, né? Mas agora o lugar é um peso. Aí é claro que nós começamos a raciocinar como, né? Bem-aventurados os aflitos, os últimos, os humilhados, serão exaltados, vão viver numa terra prometida, na salvação. Jesus vai me salvar desse mundo. E nós começamos a separar Deus desse mundo. Como se trabalhar fosse uma escravidão, um desprazer, uma obrigação, uma opressão da vida, por causa de coisas que nós, seres humanos, fizemos para explorar. Nós não fizemos isso porque nós tratamos o outro como irmão, pode ficar, a casa é sua, banheiro todo mundo tem direito, pega a geladeira que você quiser, pode estudar, tira seu tempo, está cansado, você está doente, não, fica, pode descansar. Aí começou a briga, né? Vieram os direitos que a espiritualidade regula, mas a gente faz isso como luta, o que deveria ser por sensatez. Sensatez. Uns cuidando da felicidade dos outros, deveria ser assim. Mas aí essa coisa vai surgir de uma maneira tão desprazerosa, né? E o trabalho, olha o que é que ele virou. O que é que a gente, outra palavra difícil é introjeta, né? Podia ser o áudio, Gladys. Parabéns. Parei em qual parte vocês foram salvos. Aí nós colocamos na mente que o trabalho, que é uma lei divina, que é uma lei natural, é um desprazer, é um afastamento do paraíso, e de que o outro, ele é meu explorador, e que eu sou explorado, ou que eu sou um concorrente, porque eu sobro para o outro, falta para mim, virou uma disputa complicada. E não é para ser pessimista, nós vamos trazer uma proposta de consciência superior, tá? Então, vamos lá. O que é natural ficou desnaturado. Nós introjetamos a ideia de que trabalho é desprazer. Aí, tanto é que nós projetamos uma ideia de reino dos céus que é ficar à toa. Ou então querer ter tudo que a gente quiser, independentemente de evoluir, de crescer, de atuar, de intervir. Ainda colocar um anjo como modelo, que é bem assim, o anjo é bem assim, é menos que a água, né? Porque a água não tem sabor, não tem cor, não tem cheiro, não tem. O anjo ficou meio assim, só que a água tem a utilidade extraordinária. E o anjo não ficou muito claro que aquele é, além de ser privilegiado de Deus, não. Quando, na verdade, o que a gente vê nas escrituras é que os anjos comunicam. Como correio, move as águas, ajuda Tobias, eles trabalham pra caramba. E não chegar nessa patente por pouca, nem mais ou menos pouca coisa, não. Tá? Então, a gente colocou assim, a terra, quase dizer que a terra é o inferno, é o umbral, né? E que o céu é o paradeiro. E é céu porque não tem trabalho. Não é simples assim, não. Isso é por causa do que nós colocamos na nossa mente. Vem, trabalho virou peso, exploração, imposição, cobrança, luta, castigo, suplício, né? Faltou porque estava doente, então vou descontar o seu dia. Aí fica doente porque alimenta menos. E fica doente porque fica insatisfeito. Nós fazemos esse desafio. Nós temos que nos alinhar com as leis de amor, com as leis de Deus. Mas o que é que nós vamos fazer com isso? Agora é o nosso estudo, né? Se o trabalho é lei, se é divino, se o pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Aí vamos pensar assim, a gente vê Jesus recebendo salário?
Ele era carpinteiro, a gente não sabe se era escambo, se era troca, isso não tem os bastidores. O que nós sabemos é o seguinte: o trabalho foi um exemplo, assim como Paulo de Tarso, mas que não foi o fim, foi um meio para suas missões. E ele fez muitos trabalhos voluntários, trabalhando em 3 turnos, porque Paulo tinha um momento em que ele estava como tecelão, escrevendo carta, ou ditando carta para João Marcos, e estava ensinando nas sinagogas, estava ensinando nos cômodos. Então, ele ensinava, escrevia, dava consultoria para as comunidades e era tecelão. Eu me mantenho a mim mesmo a fim de que não seja pesado, viva as próprias expensas para não ser pesado a ninguém. Paulo de Tarso. O que é o nosso desafio? Resgatar o aspecto divino, natural do trabalho. Começamos a entrar na categoria do serviço. Serviço vamos associar mais ao aspecto divino. Servam mais a uma categoria divina do que a palavra, do que a categoria de trabalhador, sociológica e tal. Vamos pensar um pouco diferente. O que vai mudar um pouco esse conceito? A nossa consciência. Qual é a diferença do cristão? Não vou nem entrar nas questões complicadas da sociologia. Se eu estivesse em outro lugar, eu ia falar da história, dos nomes, das conquistas, da disputa, como se dão os avanços, comparar com sociedade, não é a nossa categoria. A nossa categoria aqui é mais essencial. A gente vem aqui para descansar em Deus. E não é um descanso alienado. É porque ele está além do que os nossos erros mostram. O mundo das aparências é confuso, conturbado, parece desalinhado. Nós temos que ter a sabedoria de olhos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Olhos de ouvir é meio complicado, mas tá. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, vamos pensar diferentemente. É possível trabalhar com prazer? Não precisa ser por prazer, não, porque pode ser desprazeroso. Mas é possível fazer um trabalho chato, difícil, com prazer, que vai me fazer bem para a saúde? Vai fazer bem para os meus familiares? Vai fazer bem para as minhas relações e para o mundo, se eu ficar mais leve? Eu vou perceber assim, olha, o trabalho é complicado, o salário não é o que eu queria, comparativamente eu me sinto injustiçado, mas eu vou cuidar bem de mim, o que eu fizer eu vou fazer bem feito. Eu vou oferecer parte da minha existência para Deus. E já que viver é natural, se as segundas-feiras continuarão se sucedendo, e se eu teria aquele expediente, eu vou tentar colocar o prazer possível, subjetivo, nas coisas que eu faço. Não muda que eu viro para o nosso irmão lá e falo assim, mas você está errado o que você está fazendo. Isso aqui não é justo. Podia ser desse jeito. Tal pessoa precisa. Faça uma análise de consciência. Não tira nada disso. Não tem que mentir, não. Jesus mentia para os fariseus e saduceus. Hipócritas, por que me tentais? Não tinha isso? Raça de víboras. Acontece. Sem mentir, sendo verdadeiro, essa é a função profética, nós podemos ter uma consciência iluminada e ter uma consciência sã. Dá para imaginar Paulo, por exemplo, fazendo os tapetes com má vontade ou fazendo mal feito? Dá para imaginar Paulo? Não, você vai pagar só isso? Eu estou aqui no deserto, eu fico esse tempo todo, causa desse tempo, eu estou com febre. Não vai pagar mais do que isso, senão eu não vendo. Vou ficar com o tapete. Acabou. Fazia tapete, fazia sandália e fazia tenda. Agora imagine você leva tenda, tapete e sandália para algum companheiro do deserto, um pobre do deserto. É o mesmo trabalho, é complicado. Era um ofício que deixou até o pai dele com vergonha. O pai dele mudou de Saulo de Tarso, quando viu que ele ficou nesse ofício que o pai ensinou. Pelo lado cristão dele, o pai acabou ficando deixado, misturou tudo, né? O filho está tão pequeno, minha família é tão grande, o orgulho. E Paulo continuou fazendo o trabalho dele com prazer. É possível ter um ideal através do trabalho? Sim. O que é que impede que eu seja criativo no trabalho que eu faça? Eu posso fazer com má vontade, na conta. Quer um exemplo? O servo. Deixa eu começar a dar exemplo mais concreto. O pessoal vai querer assim. Onde que a medida é maior do que a medida do mundo? Quando é um não cristão,
ou um cristão invigilante, ele olha o contrato e fala assim: isso não é minha função na escola, tá? Minha função é ensinar. Aí eu estou no meu horário de projeto, o menino tem uma dúvida. Aí a consciência pessoal. Eu vou atender meu irmão, tirar a dúvida do meu irmãozinho, conversar. Ou então eu estou na sala do professor e vejo que o menino cai lá no pátio. Não é minha função, é? Oficialmente, não. Mas a minha qualidade humana me possibilita ir lá e ajudar o menininho que caiu, evitar um bullying. Não mexa com animal, cuidar, não mexa com fio, não fica atrás dessa porta, não põe o dedo aqui na sala. Você fecha essa porta e você esmaga esse dedo, Deus que me perdoe. Isso é não é minha função, não. Eu posso virar e falar assim, não, tem que ter gente para isso, essa escola tem que se organizar. Dá o mesmo trabalho. Ficar criticando dá um trabalho danado também. Não dá? Está lá na sala dos professores. A cantineira lá, uma cantineira faltou. O café está atrasado. Ela está se virando para fazer e o café está atrasado porque ela não consegue parar o que está lá no fogo para poder servir. Aí vai um professor ou uma professora lá e fala assim, se você quiser eu levo a bandeja para você. Você só me explica para não deixar nada cair. Vai rezando, porque eu sou meio desastrado. Você brinca, pá. Leva o café e chega para os colegas. Às vezes, no outro dia, outra pessoa vai lá e busca o café. Resolve o horário, alivia o cantineiro, cria um ambiente e a visão fica diferente, porque você faz coisas que aproximam um pouco, né, de quem está lá na cantina, que salva um pouco o monitor que estaria lá no pátio. Você está num posto de saúde, você trabalha ali, sua função é de atendente dentro de um dos segmentos, dentro de uma das áreas, mas alguém precisa de informação. A gente pode fingir que não viu, ou então a gente pode tentar ser útil por uma informação. Por quê? Porque aquele ser humano é meu irmão e minha irmã. Não é desvio de função, é o sobretrabalho voluntário. É a solidariedade que às vezes Deus nos chama, através da dúvida, do apelo, da necessidade, de alguma questão que o irmão traz ali, que às vezes nem está dita. Confessa, está sem graça. Fazemos uma coisa diferente. Por que faz isso? Porque o meu ideal é servir. Agora nós estamos entrando na palavra serviço, tá? É possível fazer o mesmo trabalho com alegria. Os que leram aqui, Paulo e Estevão, saberão, Atos dos Apóstolos, saberão parte. Saberão que Paulo de Tarso era prisioneiro naquele barco lá. E ele estava dando orientação náutica para o comandante sem precisar, mas saberão que ele foi tido como uma liderança lá. E a liderança dele não era rebelada, não era rebelião. Ele era uma autoridade harmonizadora, que quando Paulo de Tarso, quando o anjo abriu a cela, ele não falou, fujam, enquanto há tempo. Ele falou da liberdade em Cristo Jesus e todos os encarcerados permaneceram nas celas e aceitaram a salvação anunciada por Paulo. É a diferença, é a consciência diferente. Quem leu Paulo Estevão saberá que Sérgio Paulo era uma patente romana superior, instituída no navio, e que nem por isso impediu que ele adoentasse, né? Que ele tivesse uma febre complicada, e que era contagiosa. E que Estevão foi designado pelo seu cuidado, pelo seu trato, mas sob risco, cuidar Sérgio Paulo. Cuidou das feridas com todo carinho, com todo o esforço daquele que, teoricamente, era o seu encarcerador. Aí Paulo de Tarso pegou e curou Sérgio Paulo. O tempo, nada disso. Ele continuou, né? Ele continuou ainda assim, grato a Deus pela oportunidade de ajudar o companheiro que, teoricamente, o dominava e o adoentava. Nisso a diferença da consciência cristã. Por quê? Qual foi a visão de Estevão? Eu curei, eu tratei em nome de Deus, não foi em nome dos homens. Mais uma possibilidade de diferença nossa, né? Nós podemos fazer o trabalho com virtude. O mesmo trabalho é feito por um motorista de ônibus bem-humorado e mal-humorado. O mesmo trabalho é feito por um taxista, por um padeiro, por um caixa, por um vendedor, por um professor, por um autônomo,
por qualquer categoria que nós imaginarmos, que faça bem feito e que faça com consciência do dever. Se eu coloco para mim que é desvio de função, que recebo menos, logo vou descontar no trabalho, eu desconto naquela pessoa que também depende, que é usuário do serviço, que é meu irmão, que vai me conhecer pelo trabalho, que depende da minha informação ou coisa do tipo, eu trabalho mal. O trabalho traz realização. Se eu me orgulho daquilo que eu faço, da minha participação no mundo, da minha intervenção no mundo, agora nós entramos na outra categoria. Maria de Nazaré. Agora nós podemos entrar no campo do servo, tá, gente? É como eu disse, quem quiser se ater à questão do trabalho e da sociologia, tudo bem. Quem quiser dizer assim, ó, meu trabalho voluntário é uma coisa, mas o trabalho obrigatório é outra, e eu, tá, liga e desliga, pode ser, tudo bem. Mas quando Maria foi designada para ser a mãe do Messias, do menino Jesus, sob risco de difamação, de dilapidação, de abandono por José, de noivado desfeito, da idade dela, novinha e tal, por todos esses fatores, da viagem para visitar Isabel, da viagem para fazer o censo, da fuga para o Egito, isso era de um desconforto, de um sacrifício imenso. Mas o que ela disse desde o início? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Se nós estamos num lugar qualquer deste mundo que foi na hospedaria divina, Deus nos colocou, há uma razão qualquer. E agora nós entramos na categoria de nós entramos no túnel do tempo e no elevador da essência, para dizer que os cristãos foram tratados da maneira que eles aprendessem a evoluir. O cristão não foi privilegiado, não foi magnata, não foi. Em regra, a história dos cristãos foi de exemplo de sacrifício. Não é porque eles saíram pedindo, eu quero sofrer. São Francisco Cândido Xavier, que é homônimo, tem o mesmo nome de Chico Xavier, ele chegou a dizer isso, mas, Senhor, ele pedia mais sofrimento, porque ele estava numa iniciação espiritual. Nós não sabemos que categoria é essa. Ela é distante de nós. Que respeitável, cada um no seu caminho. Inácio Loyola, cada um tem seu modo de iniciação. Terezinha do Menino Jesus. Eu gosto do catolicismo também bastante, tá, Vida? Por isso que eu cito. Então, mas em regra, os cristãos são feitos espetáculos para o mundo porque eles são diferentes. Está tão incomum agora nós termos pessoas que são alegres no trabalho, que se sentem, aí já acontece mais, pessoas que se sentem importantes no trabalho, missionárias no modo de atender, no modo de se relacionar, pessoas que cantam. Tão incomum, né? Que vão para o trabalho cantando. Ônibus, a gente vê gente cantando, a gente vê gente escutando lá, ó. Falta quanto? Chegou. Pá, a ida parece que ela nem existe. É um vácuo. É um buraco negro a ida. A volta é, nossa, agora vê se eu descanso. Parece, o tempo assim fica muito sem qualidade. O que é o desafio da qualidade de servir? É quando nós tomamos uma atitude voluntária, uma consciência divina sobre tudo o que nós fazemos, sobre toda interferência que nós causamos. E colocamos virtudes de modo que as nossas ações sejam para o bem. Eu nem usei a palavra caridade antes. Porque a caridade, às vezes, se relaciona com voluntariado, e voluntariado como filantropia, fazer coisas bacanas, ajudar os outros, e às vezes até alienadamente, esse é um outro tema. Mas a consciência, o grau de consciência de um Gandhi, o grau de consciência de um Francisco de Assis não é só um pobre, porque ele resolveu ser população com trajetórias de rua, não é isso. Ele tem uma consciência do sentido divino da pobreza naquele período da Idade Média que nós não alcançamos, por isso é que ele ilumina aquele período medieval. Por isso que Emmanuel chama de Sol de Assis. Por isso é que Maria é tão diferente na autoridade com os cristãos, numa sociedade patriarcal, em que ela quase não fala. Por que fizeste isso conosco? Eles não têm vinho. Pouquíssimas coisas que Maria fala. Quem de nós tem dúvida, não tem um sentido profundo da especialidade de Maria? E ela teve o quê? Espírito de serviço. Numa sociedade patriarcal,
com tudo que ela poderia se queixar, e só luz, só manifestação, mediação divina. Saulo de Tarso, quando ele se converte, já dissemos isso, quando ele cai do cavalo, a expressão deve ter vindo de lá, Paulo tinha tudo, já dissemos, ele falava línguas, ele escrevia, ele lia, pregava nas sinagogas, tinha carreira pública no Sinédrio, era pupilo do grande Gamaliel, era descendente da tribo de Benjamim, era judeu por tradição, era cidadão romano por nascimento, era atleta, era campeão da retórica, conhecia os textos gregos e cai do cavalo. Assim que ele cai, qual é a postura desse espírito grandioso? Quem és tu? A fim de que eu te possa servir. Paulo, eu sou aquele, eu sou Cristo, aquele quem tu persegues. Ele já pergunta o que ele deve fazer. Francisco de Assis faz a mesma pergunta. Então, esses espíritos, eles passam para nós que trabalhar para Deus é diferente e é insubstituível. Este mundo precisa disso. Nós podemos ter os mesmos estudos, o mesmo conhecimento. Nós estamos dizendo para ser alienados sobre a crítica à sociologia do trabalho? Não. Kardec escreve: fé inabalável somente aquela capaz de encarar a razão em qualquer época. Ele escreve mais, ele escreve assim: se eu escrever alguma coisa que esteja em discordância com a ciência, abandone o que eu falei e sigam com a ciência. Se a religião não quiser caminhar com a ciência caminhará sozinha. Então, Kardec é muito científico. É importante estudarmos tudo isso, compararmos, melhorarmos as estruturas do planeta e do mundo, mas isso não será breve. Melhora devagarzinho. Só que nós lançamos o olhar para trás e lembro o Gandhi, quando ele diz assim: quando eu pareço fraquejar, quando eu pareço desanimar, Gandhi, hein? Hoje mesmo, o mundo está meio complicado sempre, mas ó, quando eu pareço vacilar e tal, hesitar, eu relancei o meu olhar através da história e observo que todos os maus sucumbiram, até aqueles que construíram exércitos e que pareciam invencíveis. Todos passaram. Eu penso sempre nisso, pensem sempre nisso, otimismo. Gandhi, que dizia: o amor de um homem neutraliza o ódio de milhões. Então, o que estamos dizendo é que nós podemos ter toda essa consciência, toda a percepção crítica, todo o sentido de entender a sociologia, da exploração, da desigualdade, as questões todas, tudo bem. Mas nós temos o dever cristão de interferir positivamente no mundo, de nos relacionarmos bem com as pessoas, e para quem der conta que eu falei da porta estreita, amar os inimigos. Agora, caindo no Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte. Por quê? Eu fazia isso com tal amor que João Batista criticava Herodes, mas não tem que dizer que João Batista não amasse Herodes. Se conhecesse Jesus, então, mais profundamente ainda, se ficasse mais tempo com ele, né? Porque rapidamente ele diminuiu para que Jesus crescesse, foi decapitado. Eu imagino que na continuidade da vida, João Batista não ficou perseguindo, nem com ódio de Herodes ou Herodíades. Sabe que são irmãos que precisam aprender. Se nós conseguirmos, já neste mundo, termos espírito de serviço, intervenção no bem, trabalho com virtude, servir com alegria, gente, imagine onde nós vamos trabalhar cantando. Em que planos espirituais nós poderemos atuar. Consta no Novo Testamento: o salário do pecado é a morte. Jesus disse: Paulo escreve: vem, eu te mostrarei um caminho mais excelente. Jesus diz assim: eu vos dou a paz, não vou-la dou como o mundo a dá. É uma paz diferente. Mesmo em meio à luta, buscar uma paz e buscar um equilíbrio, uma harmonia e uma fraternidade. É dificílimo isso, é um exercício importante, mas é a resposta do amor cristão. Quando Jesus disse que nos daria uma água que nos dessedentaria para sempre, e ele disse também: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha, se tem fome e sede de justiça, serão saciados. E eu vos darei uma água
que vos descedentará para sempre, vamos juntar com não existe impunidade, vamos juntar com a certeza da evolução, com a certeza de que Jesus busca todas as ovelhas, mesmo aquela ovelha mais desgarrada, mais complicada, a todos é anunciado o reino dos céus e que, olha só, o salário do pecado é a morte. O pecado é o desalinhamento com as leis de Deus. A morte é aquela impressão de não vida, de não alegria, de não leveza. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, caminho errado, cansado, oprimido, impotente, e eu vos aliviarei. Alívio, olha que ótimo, já neste mundo. Recebemos o reino dos céus já neste mundo, recebemos o templo já, o cêntuplo já neste mundo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que é um trabalhador manso e humilde de coração? Que forma de trabalhar é essa? De servir mais a Deus do que aos homens. No cumprimento do dever. Porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Então, Jesus traz a paz, embainhar a espada, ele consola, ele alivia, ele descedenta. E qual é o salário que ele anuncia? Não por nosso sentido monetário, capitalista, não é isso. Jesus anuncia o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de nós. É possível que nós já estejamos servindo a Deus, trabalhando pelo bem e recebendo o salário da vida, que é da virtude. Se nós formos pensar nos segmentos de Jesus, eu anotei aqui, né? Jesus foi médico. É só se ele falasse assim: eu não recebo pelas curas que eu faço. Se Jesus, que proferiu o Sermão do Monte, eu não recebo como palestrista. Aí vem alguém e pergunta a Jesus: mestre, o que devo fazer para ser salvo? O outro diz assim: o que fazemos para te seguir? O outro pergunta: como é possível que eu retorne? Eu nascer de novo? Como assim retornar ao ventre da minha mãe? Então Jesus era consultor. Isto eu vos ordeno que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Ainda encaminhava os discípulos para fazerem estágio, trabalho de campo. Então ele também fazia esse acompanhamento e ministrava aulas. Se Jesus era professor, consultor, palestrante, médico, morreu na cruz, aquele que quiser vir após mim, renegue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não é isso que a gente faz? Dentro dessa consciência crítica, social, ser idealista, ser virtuoso, ser alegre, ser pessoa de fé. Aquele que quiser vir após mim, renegue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, às segundas-feiras, todos os dias, né? E siga-me. Se o grão de trigo caindo por terra não morre, às vezes, no serviço, no trabalho voluntário, na abnegação, se o grão de trigo caindo por terra não morre, fica sozinho, porém, se morre, ele produz muito fruto. Então, o que estamos dizendo, resumidamente, para fechar o nosso tema, é que nós devemos viver em Deus. A nossa consciência deve ser a consciência de serviço. A nossa postura é de servos divinos. E a nossa vida um pouco já dentro daquela vida que nós queremos definitivamente ter, porque escreve, na lei alguém escreve assim: o que a vida começa, a morte continua. Nós estamos com o grau, a responsabilidade de poder ser apóstolos. Esse sal não pode perder o sabor e esse fermento não pode parar de funcionar. Ele chegou até aqui por causa dos mártires. Então ele tem que chegar ali, concordam? Agradecemos aos amigos na esperança de que nós tenhamos a consciência de que não estamos negando nada, nem deixando de estudar nada. Mas também não podemos abdicar, como diz Maria e Marta, né? Que escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Abraço a todos, Demóstenes. Confiamos na coordenação. Ô, chefe, mais uma vez, obrigado pelas lindas palavras, né? E uma energia muito bacana. Estou sentindo isso no próprio grupo, né? O pessoal, às vezes, em off, conversa com a gente aqui no WhatsApp, tá muito emocionante, né? Tem muito a ver com dois temas que você falou para a gente nas reuniões passadas, que é discípulo e apóstolo. E eu sempre falo assim, né?
Virou até repetição. O que o grato quer dizer com esse tema de hoje. Mas casa direitinho com a nossa expectativa. Tá? Nosso muito obrigado mais uma vez. Nós temos Dá, só um detalhe, Demóstenes, desculpe. É porque Jesus também falou assim, isso me ajuda. Ele disse assim, quando você vai aos tribunais, o tribunal, vamos supor que fosse a live, sei lá, né? Não vos preocupeis com o que eu acabei de dizer, porque o Espírito falará por vós. Às vezes, quando chega de tarde, eu ainda não sei como vai ser, não. De verdade. Né? Tá certo. Eu vou pedir para a Tânia cantar a música dos Passarinhos de Deus. Esqueci o nome, né? E após a música, se o Vidar nos honrar com a oração, eu te agradeceria, tá bom, gente? Então, Tânia, você fala a música para a gente. Você... Tá ouvindo bem aí? Vamos lá. Eita. Voar, voar no céu, buscando a luz e entender o amor que o Pai nos ensinou. Através de Jesus, buscar fazer o bem, não importando a quem eu encontrar. Caminhos que me levam diante do Senhor, aos que têm fome, aos que têm sede de aprender, beber na fonte do amor, fazer o bem a um irmão, em cada rosto de alguém que sofre a opressão, o abandono e o desamor, como que pregados em cruz, crucificados pela dor, todo oprimido é Jesus. Passarinhos e Deus voem mais pelos campos em busca de paz, aves o céu do Criador. Alimentem a quem encontrar com o pão da verdade e assim voa voar na imensidão de amor. Voem meus passarinhos de luz, não se chega ao Pai sem Jesus, sem caridade, sem perdão. E quando voarem, encontrarão o Pai e terão paz no coração. Voa, passarinho, voa. É isso. Agora o Vidar faz oração para a gente. E obrigado mais uma vez. Acho que Vidar caiu. Pode ser a internet, né? Ele falou que a bateria ia acabar. Então, Frank, faz a prece para nós, Frank. Ok. Obrigado. Só um detalhe, viu, Fran? Se fosse eu que falasse que minha internet caiu, todo mundo ia achar que eu inventei, minha bateria não acabou, mas tudo bem, vamos voltar à sintonia. A sintonia da oração. Né? Vamos Não é sintonizar. não, Grazi, é porque nós já estamos acostumados com você desde quando, né? Então, nós conhecemos as manhas, né? Os negócios. Frank, sintonia, prece, sintonia, estamos aguardando. Vai lá. Senhor Jesus, divino amigo e companheiro, graças te damos por esta oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos contigo, de estarmos reunidos com esses companheiros, irmãos de caminhada, e te agradecemos, Senhor, por tanta coisa que nos proporciona a cada instante. E rogamos que essas vibrações que fizeram parte desses momentos possam envolver os nossos lares, os nossos familiares, amigos, e também o lar daqueles companheiros e os companheiros que não puderam comparecer nesta noite.
e faz de cada um de nós, Senhor, instrumentos de teu amor em todo lugar onde estivermos agindo. Despeça-nos neste momento na tua luz, no teu amor, e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Franklin. Assim seja. O Vidal transferiu oração, que a sua bateria acabou. Não, não, ô Demóstenes, o regulamento é muito claro, né? A pessoa que fica sem internet na hora da prece final tem responsabilidade de voltar na próxima live, porque ele fica em falta, né? Você sabe, né? Ele tem que pagar 70 vezes 7 vezes, olha, coitado. Não preocupe não, Vidal. João, e quando, Cuidado, a cada digamos dia assim, o que é que tem que fazer, a penitência que tem que se fazer quando a internet cai, que a gente pede o pessoal para cantar uma música e a internet cai? Não estou escutando, minha internet está ruim. Quem É falou isso mesmo, foi é isso Imaculada ou mesmo. foi a Aires? Quem falou foi a Aires ou foi a Imaculada que falou? Minha internet não está legal, hein? Hã? Quem faz a música que Ah, canta, não. gente. Ô, Frank, só, calma aí, Tatiana. Ô, Frank, é isso mesmo. É uma colher de manteiga e meio quilo de farinha de trigo, tá? Isso mesmo. Pronto, Demóstenes, fica à vontade. É isso mesmo. Gente, gratidão, foi uma honra, viu? Foi uma honra. Beijo para todos. Valeu, Alisson, Boa valeu, noite. Daniel. Valeu, Vidal. Até mais para todos. Obrigada. Tchau, Obrigada, Alisson. Tchau, professor. Imaculada. Beijo carinhoso em todos. Valeu. Fiquem com Deus, pessoal. Até a Tchau, próxima. lá. Valeu, Aires. Falou, Tchau, Gladson. Boa prima. noite. Fica Prima com Deus, gente. Alcione. Alô, Betinho. Ô, João, Oi? teve alguma notícia do pai do Beto? Não. Não estou nem sabendo o que houve com ele. Ele parece que estava lá na casa do Marinho, no Nordeste, sofreu algumas situações lá, estava internado. E o Beto não postou mais. Eu vou mandar mensagem para o Beto para saber disso aí. Tá bom. Aí você comunica pra gente. Uhum. Obrigado, Tim. Obrigado, Vidar. Falou, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima. Tchau.